Livro do profeta Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao versículo de número 12. Todos encontraram? Digam amém. Diz-nos assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas Deus mandou no mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu em quem? Em Jonas. Então lhe disseram: Declara tu agora por que razão nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhe respondeu: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam de diante da face do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Eu grifei aqui, eu queria que você repetisse essa última parte: por minha causa. Repita assim após mim: por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E você toma assento dizendo amém. Meus irmãos, Deus aparece para Jonas e disse: Jonas, eu tenho uma missão para você. Escute bem. Deus apareceu ao profeta Jonas e disse: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Pregar a favor já não é fácil. Agora imagine pregar contra. Deus disse: e prega contra ela a pregação que eu te disse. Ou seja, a pregação que eu te entreguei. Mas escute bem, irmão. Deus não perguntou para Jonas se Jonas queria ir. Perguntou? Deus não perguntou para Jonas: ô Jonas, você tem tempo para ir até a cidade de Nínive e realizar esta missão para mim? Deus não perguntou. Ele
ordenou: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E parece que eu começo a viver esse acontecimento, porque os críticos, eles falam muito contra Jonas. E eu sei pelo temperamento de cada um, que se fosse comigo, irmão, de repente eu agiria, de repente até pior do que Jonas. É por isso que a gente precisa tomar cuidado, que às vezes tem gente que critica Jonas, critica Pedro, mas se fosse nós no lugar deles, a gente fazia pior. A gente fazia pior. E nós encontramos aqui que ele recebeu uma missão de Deus. Só que Deus olha para Jonas e ele conhece tudo, e ele diz: ó, eu sei que você não quer ir, mas eu quero salvar. Eu sei que você não quer ir, porque Deus sabe de tudo, mas Deus queria salvar, irmão. E é interessante que ninguém escapa da face do Senhor. Ninguém consegue escapar da face de Deus. Quando você lê o Salmo 139, você vai ver isso, que ninguém pode se esconder de Deus. Só que Jonas aqui, sabendo o que era a cidade de Nínive, o que eram os ninivitas, o povo de Nínive, ele diz: o quê? Eu não quero ir, não. Só que Deus sabia da intenção de Jonas. E às vezes eu fico pensando, por que Deus insistiu tanto com Jonas? Daqui a pouco você vai saber o porquê. Por isso que nós temos um tema nessa mensagem. Olha o tema da mensagem. Veja bem, o problema de Jonas revela a sua fuga. O problema de Jonas revela a sua fuga. E é interessante, eu já disse aqui, para Abraão, Deus disse: sai. Para Jonas, Deus disse: vai. Para os discípulos, Jesus disse: ficai. Só que no caso de Jonas, ele tinha que ir. Mas nós encontramos aqui, irmão, que Jonas, ele não queria ir. Você não quer ir, mas eu quero salvar. E isto é fazer missão, porque Jesus veio a este mundo, diz a Bíblia, para salvar os pecadores. Missão é isso. Missão é executar o ID de Deus. E o que eu acho interessante, que somos confrontados a uma tarefa que nós não queremos ir. Você sabia que missão é isso? É você ser confrontado para executar uma tarefa que você não quer ir. Mas olha, irmão, quando Deus chama alguém, não tem escapatória. Quando Deus chama alguém, e às vezes eu fico pensando, não dá para entender Deus. Sabe por quê? Deus pode chamar quem Ele quiser, sim ou não? Ele pode chamar quem Ele quiser. Mas uma coisa é certa, irmão: a missão não é para quem quer, a missão é para quem Deus chama. Talvez você não quer, está suprimindo essa chamada, mas não tem escapatória. Sabe por quê? Porque foi Deus que te escolheu, e não tem como você fugir diante da face do Senhor. A Bíblia diz que os olhos de Deus é como chamas de fogo. A Bíblia diz lá em Provérbios que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Deus está vendo tudo. Deus viu qual foi a reação do profeta Jonas. Agora, é interessante,
tinha muita gente no Velho Testamento que Deus poderia usar. Tinha muita gente interessada, irmão. Deus poderia ter chamado e usado Oséias. Ele estava ali, até se oferecendo para ir. Deus poderia ter enviado Miqueias. Deus poderia ter enviado Sonfonias. Deus poderia ter enviado Obadias. Deus poderia ter enviado os filhos dos profetas. Gente, os filhos dos profetas, eles conheciam as 613 leis. Eles conheciam o cívico, eles conheciam a Torá, eles conheciam o judaísmo. Deus poderia ter enviado um dos filhos dos profetas. Estavam preparados? Deus poderia enviar. Mas quando Deus bate o olho no camarada e diz: ó, é você que eu quero que realize a minha obra, irmão, não tem escapatória. Olha para cá, quem sabe algum tempo atrás Deus te chamou, mas até hoje você está fugindo desta chamada. Cuidado, cuidado. Eu já vi pessoas que Deus colocou na cama. Que isso, pastor? É verdade. Eu já vi pessoas que Deus fez perder tudo. Sabe por quê? Portadores de uma chamada, mas estavam suprimindo a chamada de Deus. Perdeu tudo. Agora, estudando esse texto, nós vamos aprender o seguinte: pastor, por que Jonas foge? Essa é a grande pergunta. Por que Jonas foge? Olha para cá. Jonas foge porque simplesmente ele tem dificuldade de perdoar os ninivitas. Vou recapitular. Jonas foge porque simplesmente ele tem dificuldade de perdoar os ninivitas. Jonas foge, sabe por quê? Porque ele quer justiça. Ele quer justiça. Jonas foge porque ele lembra de tudo quanto os ninivitas já fizeram para o seu povo Israel. Ele lembra de tudo. Na tenra idade, os pais contavam para os filhos os feitos do povo de Israel, as vitórias, as batalhas, mas também as guerras perdidas. E aí, Jonas aqui, ele tem dificuldade de perdoar. Ele quer justiça. Ele quer que Deus destrua os ninivitas. Mas Deus quer salvá-lo. E agora? Deus quer salvar aquele povo. É interessante, irmão, que ele quer que Deus faça o mesmo que fez com Sodoma e Gomorra, que desça fogo do céu e consuma todos eles. Ele queria isso. Agora é interessante falar que a cidade de Nínive, ela ficava na margem esquerda do rio Tigre, na antiga Mesopotâmia, atual Iraque, próximo lá à atual cidade de Mossul. Nínive foi a capital da Síria, ou dos assírios. Nínive foi a capital da Assíria, uma potência naquela época. Eu te pergunto, qual era o rei mais ímpio que castigou muito Israel? Um rei chamado Senaqueribe. E aonde era a sede do rei Senaqueribe? Nínive. Por muitos e muitos anos foi a sede do império da Síria. Jonas conhecia toda essa história. Por isso que quando Deus mandou ele ir para Nínive, a Bíblia diz que ele, o que ele fez? Ele desce até Jope,
E aí ele pagou a sua passagem. Ele pagou a sua passagem. Sabe que tem gente, irmão, que paga até dinheiro para fugir da presença de Deus, e ele embarca numa embarcação de destruição. Ele não quer saber o que vai acontecer, mas ele quer simplesmente fugir da presença de Deus. Hoje não tem famílias inteiras fugindo da presença de Deus e pagando um preço tremendo. Sabe o que é isso? É pessoas que receberam uma chamada, só que estão fugindo da presença do Senhor. Irmão, não tem escapatória. Uma hora Deus vai te pegar. Não tem como fugir. Só que ele desce a Jope. A Bíblia diz que ele encontra um navio que vai para Tarsis. Olha, Tarsis ficava, irmão, mais de 4.000 quilômetros da onde Jonas estava. Eram uns 3 meses mais ou menos de barco, de navio, que demorava muito. Naquela época não tinha motor, irmão. Era a coisa mais difícil. Ele embarca para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. O que eu acho interessante, irmão, na hora da tempestade, os marinheiros, o capitão daquele navio, os homens que estavam lá no navio, todos eles começaram a jogar os seus bens, ouros e tudo que eles tinham de mais valioso, começaram a jogar no mar para que aliviasse o peso do navio. Só que o que me chama a atenção é a atitude daquele capitão do navio. Como é que ele recebeu dinheiro de Jonas e ele não sabia nada da procedência de Jonas? Porque a Bíblia diz que Jonas entrou no navio. O que ele fez? Ele pagou a sua passagem e ele desceu para dentro do navio, fugindo da presença do Senhor. Aí o que ele fez? Ele desceu aos lugares do porão e ele dormia um profundo sono. O que eu quero dizer com isso? É que quando o vendaval começou, a tempestade no mar, e aí o navio estava quebrando, e eles jogavam as suas fazendas para aliviar o peso, mas não estava resolvendo o problema. Eles foram a caçar aonde estava o problema, e aí se depararam com Jonas, e eles perguntam para Jonas, fazendo 3 perguntas: de onde vens? Que habitação é a sua? Que povo é o seu? 3 perguntas boas, mas tarde demais. Por que ele não fez essas perguntas antes? Olha para cá, aqui tem um aprendizado para mim e para você. Cuidado com quem você deixa entrar na sua vida, porque às vezes você não tem nenhuma informação dessa pessoa, você não conhece o passado dela, você não sabe o que ela faz, e você permite que essa pessoa entre na sua embarcação, entra na sua vida, na sua casa, sem saber de nada. Olha aqui, eu fico maravilhado com a atitude desse capitão, para receber o din-din, o dinheiro, para mais um passageiro, né, no seu barco. Ele não examinou quem eram as pessoas, não pediu antecedentes criminais, não pediu nada. Só que na hora do problema, aí que ele vai saber quem é quem, vai perguntar. Aí perguntou: quem é você? Que habitação é a sua? Que povo é o teu? Se essas perguntas a gente fizesse antes para as pessoas de entrar na nossa vida, a gente ficaria livre de muitas tragédias que acontecem na nossa vida. Isso aqui é uma instrução para mim e para você. Cuidado
com as pessoas que entram na sua vida. Cuidado com as pessoas que você permite entrar na sua casa, porque depois que entrou não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Quando eu vejo essa atitude aqui, eu fico maravilhado, porque Jonas estava fugindo da presença de Deus. E se o capitão do navio tivesse feito uma entrevista antes com os passageiros, você está indo para onde? De onde você é? Não, para receber o dinheiro, ele admitiu. Pode entrar, estamos indo para Tarso, daqui a pouco vamos sair. Mas na hora do problema é que ele foi examinar o currículo dos passageiros. Isso é muito sério. Agora, é interessante que Jonas queria destruição dos ninivitas, por isso ele não queria ir. Mas a graça é mais alta do que Jonas. Jonas queria condenação do povo, Deus queria salvar todo aquele povo. É a mesma coisa que Deus chegasse para Jonas e dissesse: ó Jonas, você está querendo a destruição dos ninivitas, mas a minha graça, eu quero salvar todos os ninivitas. Isso aqui é extraordinário. Aqui nós encontramos também o problema de Jonas. E esses dias me deu desejo de pregar essa palavra, porque esses dias aqui eu falei num culto de quarta-feira que Deus chamou Jonas para ser solução para aquele povo de Nínive. Deus chamou ele para levar sua palavra, levar salvação para os ninivitas. Então Deus chamou Jonas para ser a solução. Então quando Deus chamou Jonas, Deus tinha um problema, que era os ninivitas. Um povo de dura cerviz, um povo que precisava de arrependimento. Deus tinha um problema. Aí Deus chamou Jonas. Aí agora Deus tem dois problemas. Qual é o outro problema? O próprio Jonas. Às vezes, irmão, a gente tem mais problema em manter os crentes na igreja, em fazê-los ficar firmes na presença de Deus. Às vezes nós temos tantos problemas aqui dentro que não sobra nem tempo para ver o que está acontecendo lá fora. Deus chama Jonas, ele tinha um problema, era os ninivitas. Agora ele chamou Jonas, já está com dois problemas na sua mão. Jonas agora é o problema da vez. Ele é o problema para Deus, porque Deus o chamou para realizar, para executar uma missão. Mas ele simplesmente o quê? Deus me mandou para ir para Nínive, eu vou para Tarsis. Eu não estou nem aí com aquele povo rebelde. Eu quero que caia fogo e enxofre lá, como em Sodoma e Gomorra, e que Deus destrua todo aquele povo. Olha para cá. Se fosse filho teu, você queria destruição? Porque de repente você aponta o dedo e diz: olha, é um maloqueiro, é um pilantra, é um maconheiro, é um viciado, tem que morrer mesmo. Mas se fosse o teu filho, você queria que morresse? Ah, mas é um feiticeiro, é um idólatra, é uma pessoa perdida. Mas se fosse o teu filho, você queria que morresse? Às vezes nós somos, e hoje foi falado aqui, né? Às vezes nós somos altivos para julgar, para dizer: ah, esse não serve, esse não tem salvação. Mas se fosse nossos parentes, nossos filhos, pessoas de dentro da nossa casa, pense nisso. Então, para Jonas, condenação dos ninivitas. Para Deus ele diz: não, eu quero salvar esse povo. Então Deus chamou Jonas para ser a solução, e finalmente agora ele estava sendo o problema. Olha para cá, Deus te chamou, irmão, para ser solução, para levar para aquelas pessoas que estão lá fora esperança, salvação,
reconciliação com Deus, perdão dos pecados. Deus te chamou para ser solução, não seja o problema de Deus. Deus chamou Jonas para ser a solução, mas agora ele está sendo o problema de Deus. Insistir com o camarada, vai até lá, e ele fugindo da presença do Senhor. Tem muita gente que fora chamada por Deus para ser a solução, mas finalmente está sendo o problema de Deus. Eu vou caminhando para o final. Olha aqui, o problema de Jonas não é apenas a sua fuga. O problema de Jonas não é apenas fugir. O problema de Jonas é aquilo que ele carrega. Pastor, mas o que é que Jonas carrega? Ele carrega uma chamada de Deus para a sua vida. O problema dele é isso, que ele carrega dentro de si uma chamada que não pertencia a ele. Essa chamada que você tem de cantar, essa chamada não é sua. Esta chamada que você tem de pregar a palavra, essa chamada não é tua. O problema não é você em si mesmo, o problema é a chamada que você carrega. E às vezes tem gente que às vezes não gosta. Mas a pessoa aceitou Jesus hoje e o pastor já está dando oportunidade para pregar, para cantar. A pessoa chegou agora na igreja e o pastor já está chamando para falar, para pregar. E daí, irmão? Você foi o que morreu na cruz por essas pessoas? Foi você que morreu na cruz do Calvário? Às vezes fica com, mas a pessoa chegou agora e já está pregando, chegou agora, o pastor já está dando oportunidade. E aí, foi você que morreu na cruz por essas pessoas? Por que não podemos usá-la? Às vezes nós estamos pensando, irmão, que somos a última Coca-Cola lá do deserto, a última Coca, ou a última bolacha do pacote. E só tem eu para Deus usar. Irmão, quando Elias pensava que ele era o da bola da vez, que só tinha ele, Deus chega para ele, ainda tem, olha, mais de 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Tem mais de 7.000, não é só você que ficou como profeta, não. Eu ainda tenho muita gente no anonimato. Às vezes você pensa que é só você, e Jonas estava pensando isso. Então, não era o problema dele fugir, era o problema daquilo que ele carregava. Ele carregava uma chamada de Deus. Ele carregava uma chamada de Deus. Agora, é interessante que o capitão, ele checou tudo, ele checou as velas, checou as cordas, checou os mantimentos, mas ele esqueceu de checar a procedência das pessoas que entravam e que embarcavam no navio. Ele esqueceu, porque ali tinha um fujão, ali tinha alguém fugitivo, ali tinha alguém que estava fugindo da presença de Deus. Jonas entra no navio, ele desce para o porão. Olha, interessante, o vento assoprou, as cargas foram sendo lançadas fora ao mar. Eles achavam que era o excesso de peso. Agora, o fugitivo, o fujão, ele desceu aos lugares do porão e ele dormia um sono profundo. Sabe o que é interessante, irmão, no livro de Jonas? É que Deus manda o vento obedece. Deus manda a tempestade obedece. Deus manda o peixe obedece. Deus manda a planta obedece. Deus manda o verme obedece. Mas Deus manda o crente, o Jonas desobedece. E aí, por decidir
desobedecer a Deus, Jonas inicia um ciclo de descida. Eu já preguei aqui a última mensagem falando sobre Jonas, as 7 descidas de Jonas. Ele desce a Jope, depois encontra um navio que vai para Tarsis. Ele desce a segunda vez, ele desce para dentro do navio. Aí do navio ele desce aos lugares do porão, terceira vez. Dos lugares do porão, diz a Bíblia que ele desceu a um sono profundo, a quarta vez. Depois do porão, ele desce para dentro do mar, no profundo do mar. Desceu a quinta vez. Mas só isso não. Aí ele desce a sexta vez. Ele desce para o ventre do grande peixe, que Jesus disse lá em Mateus capítulo 12, versículo 40, diz que foi a baleia. Aqui fala um grande peixe, aí fala a baleia, né? 12 de Mateus e o verso 40, está falando a baleia. Mas aqui fala um grande peixe. Esses dias mesmo, a semana passada, um chileno lá foi engolido por uma baleia, irmão. Engoliu ele e depois vomitou. O pai estava ali filmando tudo, não acreditou, inacreditável, né? Alguém acha que a baleia ela tem a passagem para o estômago muito estreito e acha que não tem condições de engolir um homem. Mas essa semana aí nós fomos surpreendidos que a baleia engoliu um homem. Interessante que a maioria das baleias não tem dente. Sabia disso? A maioria das baleias não tem dente. Tem algumas que tem, mas a maioria das baleias não tem. E os peixes têm dente. Eu acredito, irmão, de repente foi até a própria baleia, não sei. Aqui fala um grande peixe. Jesus falou que era baleia. Está na edição revista corrigida. Mas não importa. Tem gente que não crê que uma baleia engoliu o homem. Mas, irmão, se tivesse escrito que foi o homem que engoliu a baleia, eu acreditava piamente, porque a Bíblia não mente. Não está escrito, mas se tivesse escrito que fosse o homem que engoliu uma baleia inteira, eu acreditava. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Estou caminhando para o final. Irmão, isso aqui é tão sério que os levitas já vai subir para cá. É tão sério que um certo dia os escribas e fariseus e os saduceus, eles chegaram para Jesus, está lá em Mateus capítulo 12 e o verso 38, eles chegaram para Jesus dizendo: Senhor, a gente quer um sinal, prova aí que tu é filho de Deus, prova aí que as suas palavras são verdadeiras, nós queremos da sua parte um sinal. Aí Jesus diz: eu não vou dar para vocês um outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E às vezes alguém lê isso e não entende. Irmão, mas o que tem a ver Jonas com Jesus? Olha para cá, tem tudo a ver. Sabe por quê? O barco que Jonas subiu era de madeira. A cruz que Jesus subiu nela também era de madeira. A Bíblia diz que aqui, no caso de Jonas, os homens lançaram sorte. A sorte caiu em Jonas. Lá no caso de Jesus, diz que lançaram sorte sobre Jesus e pegaram a sua vestimenta. Olha como tem tudo a ver. A Bíblia diz que nem uns ossos de Jonas se quebrou. A Bíblia diz lá também que nem um osso de Jesus se quebrou. Seus ossos, eles não quebraram quando ele estava pendurado na cruz. Outro sim, Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. Jesus ficou 3 dias e 3 noites lá na sepultura, lá no seio da terra. Olha para cá, Jonas, ele pagou o preço para entrar no navio que ia para Tarsis. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Que mais? Jonas saiu vivo do grande peixe. Jesus saiu vivo da sepultura e
ele está à direita de Deus, nivelando todos os pecadores iguais, levando a palavra do arrependimento. Olha para cá, eu vou finalizar. Eu estou dando algumas pinceladas nessa passagem bíblica. Jonas relutou bastante para que não fosse até Nínive, mas Deus olhou para ele e disse: não, você vai. E Deus preparou o que? A Bíblia diz: Deus deparou um grande peixe para que levasse Jonas, para que tragasse Jonas. É interessante, Deus levou Jonas num Uber submarino. Que isso, pastor? É verdade. Deus preparou um Uber submarino. Para onde Deus mandou Jonas para ir? Para onde Deus mandou Jonas ir? Para Tarso. Aonde foi que o grande peixe vomitou Jonas? Já lá às margens da cidade, irmão, de Nínive. Aleluia. Deus preparou então um Uber. Naquela época Deus já preparava Uber. Preparou um Uber submarino. E nesses 3 dias, irmão, a baleia, ele não sabia qual era a direção. Só que a Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Jonas, que quando ele diz: está estranho esse negócio. Já passou um dia, mais ou menos, eu estou fazendo aqui a contagem. Passou 2 dias, passou 3 dias, e eu estou vivo aqui. Tem um mistério. E ele começa a orar no ventre do grande peixe. Olha para cá, irmão. Tem gente que não está orando agora, viu, irmã Vera? Tem gente que não está orando agora, mas você quer ver eles orar? É Deus permitir o problema. Tem gente que não quer saber, está na corda bamba, está no bambambam, não quer nem saber de igreja, foi consagrado ao ministério, é um presbítero, é um evangelista, é um pastor, é um levita, não quer nem saber de Jesus. Mas você vai ver quando eles estiverem no ventre do grande peixe, se eles não vão orar. Jonas não orou para comprar passagem, não orou para fazer a viagem para Tarso, ele não orou nem para dormir no porão do navio, não orou para nada. Mas Jonas orou lá do ventre do grande peixe. Irmão, você está deixando para orar quando? Quando a crise chegar, quando o problema chegar, quando a dificuldade chegar, é aí que você vai se dispor em orar. Eu aprendo muito aqui com Jonas. A Bíblia termina o livro de Jonas com uma pergunta. O livro de Jonas é terminado com uma pergunta. E eu pergunto: você tem a resposta para essa pergunta? Do último versículo do livro de Jonas, Deus termina, é Deus que terminou o livro. Ele termina o livro com uma grande pergunta. Jonas, finalmente, quando foi vomitado do ventre do grande peixe, ele saiu dali, já estava próximo Nínive, e ele foi, pregou, no espaço de 3 dias, ele pregou para uma cidade de mais de 120 mil pessoas. E naquela época não tinha aparelho de som para pôr num carro, não, foi na garganta mesmo. 3 dias ele pregou para todo mundo. Mas sabe o que Jonas fez? Ele estava tão crente que Deus ia destruir a cidade, que ele pregou uma mensagem que ele nem mesmo acreditava nela. Ele pregou e diz: o que, rapaz? Eu vou sair depressa, nem vou me hospedar aqui, vou ficar fora da cidade, porque a qualquer momento vai cair sobre essa cidade fogo e enxofre. Ele pregou uma mensagem. Sabe quando o pregador prega uma mensagem e nem ele crê no efeito da mensagem que prega? Ele fez assim, aconteceu assim com Jonas. Ele pregou e saiu fora da cidade e ficou lá assentado. De repente Deus viu que vinha um sol. Aí Deus manda lá um pé de aboboreira
e ele parece que era um pouquinho calvo, senta lá debaixo da boboreira. Que coisa maravilhosa! Ó, que visão panorâmica que eu tenho da cidade de Nínive. Daqui a pouco vai descer fogo do céu, vai destruir todo mundo. Enquanto isso, quando ele acabou de pregar, a mensagem chegou ao rei dos ninivitas. E aí ele proclamou um jejum, colocou até os animais para jejuar. Os ninivitas se arrependeram todos em massa. Os 120 mil homens, todos se arrependeram. E começaram a clamar o Deus verdadeiro, o Deus dos céus. E o profeta que pregou a mensagem estava lá fora, aguardando a destruição da cidade. Sabe o que aconteceu? Daqui a pouco Deus manda um verme, um bicho, foi lá e destruiu a boboreira. A carequinha de Jonas no sol. E ele ficou desconsolado, irmão. Não dá para mostrar, mas ele ficou irado. Foi quando Deus enviou essa última palavra que está no verso de número 11. Quando Deus diz: e não hei de ter compaixão. Deus havia dialogado com ele. Você está aí por causa de uma boboreira que cresce num dia e no outro dia desvanece, desaparece. Você está aí desgostoso por isso. E eu não hei de ter compaixão de uma grande cidade, né? A cidade de Nínive, que estão com mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Você tem resposta para essa pergunta? Fique em pé. Você tem resposta para essa pergunta? Deus terminou o livro de Jonas com essa pergunta. Por isso, irmão, que a lei mata, mas a graça vivifica. Nós vamos cantar um louvor para Deus. Eu não sei qual é o tamanho do seu pecado. Eu não sei o que você tem feito. De repente você é uma portadora de uma chamada de Deus. Você tem uma chamada de Deus, mas você não está obedecendo à voz do Senhor. Você está fugindo. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dar uma oportunidade para você se achar diante de Deus. Nós vamos cantar um louvor para Deus, e eu quero chamar pessoas aqui à frente, pessoas que Deus chamou há algum tempo, mas você está suprimindo essa chamada. Você está fugindo da presença do Senhor como Jonas o fujão, e as coisas estão indo de mal a pior na sua vida. Venham até a frente. Eu quero orar por você nessa noite. Você tem uma chamada. Deus está chamando você para assumir esse compromisso com Ele. Onde está a segunda pessoa que sente no coração que foi chamado por Deus e que a partir de hoje você não vai dormir mais em paz, porque Deus vai te acordar às madrugadas e vai dizer: vai fazer a minha obra. Eu não te chamei para você ficar fazendo a sua própria vontade. Eu te chamei para você pregar a minha palavra, para você cumprir o meu id. Eu te chamei para você fazer a minha vontade. Onde está alguém que gostaria de ter um encontro com Deus hoje aqui? Ah, pastor,